amados, a palavra de Deus que se encontra ali dentro da Parashá Kitetsê, que nós estamos examinando. Nós vamos examinar ali em Deuteronômio, capítulo 23. Hein? Aliás, vamos fazer uma coisa, nós vamos examinar aqui em Mateus 5. Mateus, capítulo 5. Amém? Vamos ver Yeshua comentando a Parashá Kitetsê. Oh, Deus! Yeshua pregando sobre a Parashá Kitetsê. Mas, pastor, Yeshua, a pregação dele era nas Parashás? Era. Amém? Nós vamos ver em Mateus 5. Peço aí que os irmãos que controlam os áudios aí agora tirar os áudios, por favor, meus irmãos, para não atrapalhar. Amém? Os irmãos aí que puderem, irmão Samir, irmão Lucas aí. Amém? Vamos aqui, queridos. Em Mateus capítulo 5, verso 31, Yeshua diz assim: também foi dito, qualquer que deixar sua mulher, dele carta de divórcio. Eu, porém, vos digo, qualquer que repudiar sua mulher, a não ser por causa de fornicação, faz que ela cometa adultério, e qualquer que casar com a repudiada, comete adultério. Outro sim ouviste também dos antigos, não perjurarás, mas cumprirás os teus juramentos ao Eterno. Eu, porém, vos digo que de maneira nenhuma jureis, nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o escabelo de seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. Nem jurarás pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto, seja, porém, vós falar sim, sim, não, não, porque o que passa disso é de procedência maligna. Amém? Queridos amados, nós vamos aqui examinar, amados, a palavra do Eterno, tudo dentro da Parashá Kitetsê. Não é aqui que tem que tirar esse negócio para aumentar o som. Então, aqui você tem, meus irmãos, a Parashá Kitetsê. Não era para reiniciar. E temos aqui, irmãos, a Parashá Kitetsê, no capítulo 5 de Mateus, versículo 31. Amém? Que Yeshua, ele vai falar primeiro, ele fala aqui do divórcio. Diz que foi dada a carta de divórcio. E a gente leu isso na Parashá Kitetsê também. Amém? Em Deuteronômio, capítulo 24, mas antes também, ele fala aqui, né, dois assuntos da Parashá Kitetsê, um seguido ao outro. A questão do divórcio, que é o get em hebraico, amém? E também a questão de não fazer os votos, que diz aqui no verso 33, assim outro sim ouviste o que foi dito aos antigos, em Mateus 5, 33, que diz, Yeshua diz, não perjurarás, mas cumprirás os teus juramentos ao Eterno. Aqui diz, inclusive, na verdade, ele diz assim, os antigos disseram, não façais votos, que esse perjurar aqui é, como se é equivalente a fazer votos, mas cumprirás os teus votos ao Eterno. Era antigamente. Só que Yeshua muda. No verso 34, ele diz assim, eu, porém, vos digo, que de maneira nenhuma jureis. Então, Yeshua, ele diz, olha, de maneira nenhuma façais votos. Então, o Yeshua, ele corta a ideia de fazer voto. E depois ele diz, e nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é os cabelos de seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei, nem jurarás, ou seja, nem farás voto pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Amém? Seja o seu sim, sim, se eu falar sim, sim, não, não, porque o que passa disso é de procedência maligna. Então, queridos, Yeshua aqui, ele trata dois temas da Parashá Kitetsê. Amém? Então, primeiramente, ele trata da questão do divórcio. Amém? E Yeshua, ele se coloca contrário a esse ponto do divórcio, no sentido de que o Yeshua, como Messias, ele interpreta a Torá, amém? É o único que pode interpretar a Torá, porque ele é a Torá viva, amém? Então, aqui vamos analisar, então, na ordem inversa, né? Como está ali em Deuteronômio, capítulo 23, vamos ver no versículo 21, que esses dois temas que Yeshua trata ali em Mateus 5 são da Parashá Kitetsê. E tem outros temas que Yeshua trata da Parashá Kitetsê, que nós estamos examinando nesse Shabat, mas esse tema é importante. Observe, queridos, que aqui em Deuteronômio, capítulo 23, verso 21, o Eterno diz assim, quando fizeres algum voto ao Eterno teu Deus, não tardarás em cumpri-lo, porque o Eterno teu Deus certamente o requererá de ti e em ti haverá pecado. Porém, abstendo-te de votar, não haverá pecado em ti. O que saiu dos teus lábios, guardarás e cumprirás,
tal como voluntariamente votaste ao Eterno teu Deus, declarando pela tua boca. O que diz aqui, irmãos? Na Torá, né, o Eterno, ele autoriza que a pessoa faça voto, mas que não deixe de cumpri-lo, porque senão o Eterno vai requerer de ti, e em ti haverá pecado. E aí que está o problema. Na verdade, nós já temos 613 mandamentos na Torá para cumprir. Aí, quando a pessoa faz um voto, ele acrescenta mais um mandamento na vida dele, que não tinha. Amém? Então, se ele faz um voto e não cumpre o voto, ele já vai, aqui a Paraxá já diz claramente, haverá pecado. Então, e a Paraxá continua no verso 22, porém, abstendo-se de votar, não haverá pecado em ti. Então, a pessoa, quando vota e não cumpre, vai ter que acertar com o Eterno. Amém? Então, o Eterno, ele diz assim, é melhor você não votar, né? E de forma que não haverá pecado em ti. Porque o que saiu dos teus lábios guardarás e cumprirás como voluntariamente votaste ao Senhor teu Deus, declarando pela tua boca. Então, o Eterno aqui, irmãos, na Torá, ele está dizendo que, olha, é perigoso fazer voto, você vai ter que cumprir, porque se não cumprir, haverá pecado em ti. Então, abstém-se de votar, porque dessa forma não haverá pecado. Aí chegou a Torá viva, Yeshua HaMashiach na terra, e vai fazer essa análise da Paraxá Kitetsê, amém? Porque Yeshua só pregava, no 100% da pregação de Yeshua é a Torá, irmãos. Amém? Yeshua é a Torá viva, a Torá viva, a Torá que anda, é a Torá que se fez carne, é o verbo que se fez carne. Então aqui a gente vai em Mateus 5, amém? Que Yeshua, ele fala exatamente isso. Foi dito ouvistes o que foi dito aos antigos, não perjurarás, aqui no sentido de não fazer voto, mas cumprirás os teus votos ao Eterno. Aqui o tradutor botou juramentos, amém? Mas a verdade que está dizendo aí são os votos, amém? Então, Yeshua está analisando aqui aquilo que nós lemos em Deuteronômio 23, porque a pregação de Yeshua é a pregação da Torá. Então, a Torá diz, ó, você faça voto e cumpre, porque senão haverá pecado. E Yeshua está dizendo, você ouviu o que foi dito aos antigos, né, lá na Torá? Não perjurarás, ou seja, não farás votos, mas cumprirás os teus votos ao Eterno. Aí Yeshua vem dizer o seguinte, eu, porém, vos digo que de maneira nenhuma voteis. Aqui está jureis, mas é voteis. De maneira nenhuma farás votos. Então, essa passagem aqui, inclusive, tem um ponto e vírgula. Então, isso aqui é uma coisa fechada para Yeshua. De maneira nenhuma você faça voto. Isso ele está fechando. Amém? Depois ele dá uns exemplos. Nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é os cabelos de seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei, nem pela tua cabeça, porque não pode tornar um cabelo branco ou preto. Então, Yeshua, ele está dizendo de maneira nenhuma. Yeshua, ele é muito firme na sua colocação. Amém? Isso não envolve, irmão, os propósitos de jejum, não. O jejum, a pessoa pode fazer o propósito do jejum. Amém? O jejum não está relacionado aqui nisso. Amém? Porque o jejum é agradável a Deus e Yeshua disse que quando ele subisse aos céus, a sua noiva, né, o povo do Eterno, faria jejum. Então, todo jejum que você fizer, o Eterno recebe. Mas você tem que cumprir o jejum que você prometeu. Amém? Então, isso é um propósito que Deus está contigo. Agora, fora isso, meus queridos, Yeshua está dizendo, de maneira nenhuma jureis. Amém? Então, ele não dá nenhuma brecha. Amém? Aqui não está incluído o jejum. O jejum pode fazer, eu faço, você faz. Cada um pode fazer o jejum no propósito. O Eterno recebe o jejum. Inclusive, a igreja primitiva fazia jejum. Está no livro nas epístolas, no livro de Atos. Enfim, era um propósito da igreja primitiva. E Yeshua mesmo falou que o seu povo ia jejuar. Amém? Mas, em termos de voto, Yeshua diz, não faça voto, não. Amém? Então, cuidado, meu amado, porque a palavra de Yeshua, ele pega a Paraxá Kitetsê, ele diz o texto da Paraxá aqui no verso 33, não farás voto, ele diz assim, outro sim, ouviste o que foi dito aos antigos, não perjurarás, não fareis votos, mas cumprireis os teus votos ao Eterno. Eu, porém, vos digo, quer dizer, ele com a autoridade de ser o próprio Eterno,
de seu Messias, o Pai feito homem, amém? Ele diz que de nenhuma maneira jureis. Por quê, irmãos? Porque a preocupação do Eterno é que a pessoa não venha pecar, amém? Então, para cortar o mal pela raiz, Yeshua, ele diz, olha, não jura não, não faça voto não, amém? Então, o voto que você vai fazer para Deus é o voto de jejum, você vai fazer esse daí você pode fazer. Aquilo que está na palavra você pode fazer. Agora, o restante, seja o seu sim, o seu não. Amém? Você não tem que fazer voto. Amém? Você não tem, não, eu vou cumprir isso e o Senhor vai me dar aquilo. Não. Você vai orar e vai crer e Deus vai te dar vitória. Louvado seja Deus. Amém? Você não tem que fazer votos, porque caso você não cumpra, a Bíblia diz aqui em Deuteronômio 23, haverá em ti pecado. Amém? Um pecado que a própria pessoa criou. Então, meus irmãos, muito cuidado. Muita gente aí, né, meus irmãos, ó, faz um voto disso, faz um voto daquilo, e a pessoa está cheia de mandamento não cumprido, no dia do arrebatamento vai ficar, mas qual foi o mandamento da Torá que eu não obedeci? Você não obedeceu porque os mandamentos que você mesmo colocou para você. E o Eterno botou na Torá que aquilo que saiu da sua boca tem que cumprir. Amém? Aqui diz no verso 23, o que saiu dos teus lábios guardarás e cumprirás, tal como voluntariamente votaste ao Senhor teu Deus. Então, Yeshua, para cortar isso, Yeshua, ele chega em Mateus 5, amém? Ele diz que foi falado lá na Torá, ó, não jurarás, não farás votos, mas cumprirás os teus votos ao Eterno. Mas ele diz, não, essa regra daí está dando muito problema, que tem gente, né, irmãos, que não cumpre e fica aquele pecado ali, amarrando a pessoa, meus irmãos, de entrar no Olam Rabá, no reino vindouro. Amém? Então, uma coisa que a própria pessoa criou. Amém? Então, fica ligado, porque é melhor não votar do que votar e não pagar. Amém? Então, aqui está na palavra de Deus, e Yeshua diz, ó, de maneira nenhuma façais votos. Não faça voto. Amém? Pode fazer, sim, um voto de um propósito de jejum, isso aí é de Deus, irmão. Fazer o jejum é de Deus, que é agradável a Deus. Amém? Louvado seja Deus. E você vai ver que Yeshua, ele fala aqui no versículo anterior, ainda da Paraxá que tem de ser. Amém? Ele diz, também foi dito, qualquer que deixar sua mulher, dê carta de divórcio. Amém? Isso está aqui no Deuteronômio, dentro da Paraxá que nós lemos, no capítulo 24, versículo 1. É o único lugar da Torá que fala exatamente isso que Yeshua está falando. Em Deuteronômio 24, 1, diz assim, quando um homem tomar uma mulher e se casar com ela, então será que, se não achar graça aos seus olhos, por nela encontrar coisa indecente, falhar uma carta de repúdio, e lhe dará na sua mão e despedirá de sua casa. Amém? Aqui, irmãos, a Torá botou isso aqui, só que não, a Torá bota isso aqui, mas a própria Torá, ela bota lá em Gênesis, capítulo 2, no verso 24, ele diz assim, quando o Eterno criou Adão, né, Adão e Eva, então, o que o Eterno botou? Portanto, deixará o homem o seu pai e sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma só carne. Então, qual o mandamento da Torá que prevalece? A Torá é que está aqui, ó. A Torá está dizendo que são uma só carne, então não pode haver a separação. Amém? Aí a Torá aqui, Moisés diz que pode dar uma carta de repúdio. Prevalece o que está em Gênesis. A Torá, Gênesis também é Torá. Amém? Então, e quem que tirou essa dúvida? Vamos aqui em Mateus 5 e depois vamos em Mateus 19. Em Mateus 5, Yeshua diz assim, vocês se lembram o que foi dito? Lá em Deuteronômio 24, porque ele está examinando a Paraxá que tem de ser com seus discípulos, amém? Ele está examinando a Paraxá que tem de ser, que nós estamos examinando o Shabat. Inclusive, irmãos, eu queria até depois falar com os irmãos, que eu estava depois, que quando você está examinando a Paraxá no Shabat, você pode ter certeza que lá no céu, no Shabat, também está sendo examinada a Paraxá que tem de ser, porque o Messias e o Eterno, ele acompanham o exame da Paraxá junto com o seu povo no mundo inteiro. Amém? Depois eu vou fazer nós vamos ministrar uma palavra só sobre isso na Bíblia. Amém? Que tudo que a gente faz aqui em termos de cumprir essas paraxás, paraxiot, o Eterno cumpre lá também.
Então, Yeshua estava aqui cumprindo com seus discípulos a Parashá Kitetsê, que nós estamos examinando nesse Shabat. Então, Yeshua está dizendo assim, também foi dito, qualquer que deixar sua mulher, dê-lhe carta de divórcio. Isso lá em Deuteronômio 24. Eu, porém, vos digo que qualquer que repudiar sua mulher, a não ser por causa de fornicação, faz que ela cometa adultério, e qualquer que casar com a repudiada comete adultério. Então, o que acontece? Yeshua está dizendo aqui, eu, porém, vos digo que qualquer que repudiar sua mulher, a não ser por causa de fornicação, e esse aqui não é a fornicação de casado, no caso aqui, Yeshua está falando, era do caso de traição na época do noivado. Inclusive, isso eu já fiz, nós já pregamos aqui para os irmãos, amém? A diferença entre os termos gregos porneia e morreia, amém? E mocheia e porneia, que faz a diferença aqui, que exatamente, Yeshua está falando aqui do caso da traição no tempo que eram noivos, porque nem no casamento é permitido isso, amém? A pessoa repudiar nesse caso. Então, o que acontece? Então, aqui está dizendo, aquele que repudiar essa mulher, a não ser no caso de fornicação no tempo do noivado, amém? Faz que ela cometa adultério, e aquele que casar com a repudiada comete adultério. Então, Yeshua, ele anula isso aqui. Mas em Mateus 19, ele vai dizer por quê. Vamos aqui em Mateus 19 para ver essa questão, como é que Yeshua trabalha. Amém? Glórias a Deus. Amém? Que diz assim, irmãos. Mateus 19. Então chegaram ao pé dele os fariseus, tentando e dizendo-lhe, é lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Ele, porém, respondendo, disse-lhes, não tendes lido que aquele que os fez no princípio, macho e fêmea os fez? Então Yeshua está respondendo. E Yeshua diz agora, e disse, portanto, deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher e serão dois numa só carne? Então você vê, querido, que os fariseus chegaram com Yeshua e falaram o seguinte, olha, nós estamos usando a Torá aqui. Aí, ó, Deuteronômio 24 diz que pode separar. E aí Yeshua responde com a Torá, dizendo, não pode, porque lá em Gênesis 2 está dizendo que deixará o homem pai e mãe, se unirá à sua mulher e serão os dois numa só carne. E no verso 6, Yeshua complementa, assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Ponto. E Yeshua fecha aqui a exposição citando um outro texto da Torá, porque a guerra é dentro da palavra. Amém? Verso 7. Disseram-lhe eles, então por que mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio e repudiá-la? Yeshua vai no verso, disse-lhes Yeshua, Moisés, por causa da dureza dos vossos corações, vos permitiu repudiar vossas mulheres. Mas ao princípio não foi assim. Então Yeshua ele diz o seguinte, lá em Gênesis não foi assim. E o mandamento de Gênesis é que é o mandamento que está valendo, porque também é da Torá. A Torá é de Gênesis a Deuteronômio. Então Yeshua diz, o mandamento que está na minha frente não é Deuteronômio 24. É Gênesis 2, amém? 2, 24, amém? Então, Yeshua está dizendo, não, aqui ele está dizendo, não foi assim no princípio. Aí Yeshua vem no verso 9 e diz assim, eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de fornicação, que eu já expliquei para os irmãos, que é a questão da traição na época do noivado, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada também comete adultério. Amém? Então, os seus discípulos aí, já nem os fariseus foram embora. Né? E os fariseus falaram assim, ele respondeu na Torá, então o que a gente vai fazer? Não tem mais nada para falar. Amém? Porque se a Torá disse que podia, mas a Torá lá no princípio disse que não podia, e Yeshua disse o que está valendo é aquele de Gênesis para mim. Não o que está aqui em Deuteronômio 24. Então, porque Torá pode corrigir Torá, né, irmãos? Porque a Torá ela tem o peso da Torá. Então, no verso 10, disseram os seus discípulos. Aí os discípulos chegaram para Yeshua, depois que os fariseus foram embora. Olha, meu mestre, se assim é a condição do homem relativa à mulher, não convém casar. Então, os discípulos falaram assim, não vão querer casar, não. Aí o verso 11, Yeshua diz, ele, porém, lhes disse, nem todos podem receber esta palavra, mas só aqueles a quem foi concedido. Amém? Aí ele vai explicar, porque há eunucos,
que assim nasceram do ventre da mãe. Eunuco é uma pessoa castrada. Amém? Então, há varão eunuco que assim nasceu do ventre da mãe. E há eunuco que foram castrados pelos homens. E há eunucos que se castraram a si mesmo por causa do reino dos céus. Ou seja, ele está dizendo o seguinte: para entrar no reino dos céus não pode ser adúltero. Amém? Então, tem que ficar na posição que diz aqui, não pode repudiar, amém? Não pode repudiar, aleluia, que se não comete adultério. Então, o que Yeshua diz assim? Então, há eunucos que se castraram a si mesmos por causa do reino dos céus. Porque falou assim, não, se é para perder o reino dos céus, eu não vou, né, partir para outro casamento. Então, quem pode receber isto, receba-o. Então, Yeshua, meus irmãos, ele está explicando aqui na Parashá Tetzê, amém? Também a questão do divórcio que ele não aceita entre pessoas casadas e ele faz a única exceção entre pessoas noivas. Quando ele diz aqui, irmãos, o termo usado aqui no grego para fornicação é entre noivos. É o caso quando era Maria e José. Maria e José. Quando Maria ficou grávida, José pensou assim, vou devolver ela para a família. Maria, mãe de Yeshua, Miriam, né? Que é a mãe de Yeshua na terra, né? Então, por quê? Mas aí ele podia fazer isso, porque no caso, ela estava grávida, ele pensou, não é meu, então devolvo ela, né? E aí vem a revelação para ele, não, esse filho, você receba ela como esposa, porque esse filho é filho do Altíssimo. Então, o que acontece? José, ele ia repudiar Maria porque ainda não tinha ainda recebido ela como mulher. E observou que ela estava grávida, ele falou assim, então, devolvo ela. Amém? Devolvo assim, no sentido de que o noivado já era um compromisso. Amém? No judaísmo, o noivado já é um compromisso. E aí tem força legal. Então, por isso que aqui Yeshua diz, não sendo por causa de traição no noivado, aí, e se casar com outro, comete adultério. Então, quando casado, Yeshua não bota nenhuma exceção. Não pode se separar e casar com outra. Amém? A única exceção que Yeshua fala é no caso de traição, no caso do tempo de noivado. Nem a traição no caso de casado, Yeshua permite a separação. Olha que coisa séria, né, meus irmãos? Amém? Então, Yeshua, ele diz, vale o que está em Gênesis. Amém? O homem e a mulher casou-se. E a gente vai ver aqui, irmãos, o apóstolo Paulo, louvado seja Deus, em nome de Yeshua HaMashiach, em 1 Coríntios, mas antes de falar em Paulo, 1 Coríntios, nós vamos ali, queridos, em Marcos. Marcos, louvado seja o nome de Adonai. Vamos aqui em Marcos, amém? Já estamos aqui em Mateus, né? Vamos aqui no livro de Marcos, Evangelho de Marcos, glórias a Deus. Será que só está em Mateus isso, pastor? Não, meu querido, tá? E Yeshua falou em vários momentos aqui. Nós vamos em Marcos, capítulo 10, verso 11. Amém? Marcos 10, versículo 11. E Yeshua lhes disse, qualquer que deixar sua mulher e casar com outra, adultera contra ela. E se a mulher deixar o marido e casar com outro, adultera. Então, Yeshua aqui, ele coloca a situação dos dois lados. Em Marcos é interessante. E ele não bota exceção aqui. Amém? Porque ele vê aqui, só trabalha no caso do casamento em si. Então, qualquer que deixar sua mulher e casar com outra, adultera. E se a mulher deixar o marido e casar com outro, adultera. Amém? Então, ele fala do casal que aí se separa. Se um casar com o outro, está em adultério. E aí não entra no reino de Deus. Aí você vê, irmãos, que é essa situação, e Yeshua está falando aqui, não vale a Parashá 24:1 de Deuteronômio, vale Gênesis 2:24. A Torá que Yeshua está lendo para o casamento é a Torá de Gênesis capítulo 2, verso 24. Não é a Torá de Deuteronômio 24 primeiro. Amém? Porque quando ele foi questionado pelos fariseus, que os fariseus falaram de Deuteronômio 24 primeiro, e Yeshua respondeu com Gênesis 2, 24. Amém? Então, nós temos que entender que essa é a visão que é presente na hora do julgamento. E aqui você vai... A gente já viu Mateus, já vimos Marcos, vamos ver o Evangelho de Lucas.
Amém? Como é que Yeshua trabalha em Lucas? Louvado seja Deus. Aleluia. Yeshua trabalha em Lucas. Amém? Irmãos, aqui a gente não vai falar a palavra do pastor, nem a palavra do irmão, nem da irmã, nem nenhuma interpretação do homem. Nós vamos falar a palavra de Yeshua HaMashiach, porque quem manda na igreja de Yeshua é Yeshua. Amém? Aqui nós vamos pregar a palavra de Yeshua. Essa é que é a palavra que vale, porque quem vai arrebatar a igreja é Yeshua. Não é pastor A, nem pastor B, nem pastor C. Amém? Não é ele que vai chegar na hora e vai arrebatar a igreja nos ares. Quem vai arrebatar é quem falou essas palavras. Então vamos aqui em Lucas. Lucas capítulo 16. Vamos ver o que Yeshua fala. O próprio Yeshua falando com a boca dele, meus irmãos. Amém? Louvado seja Deus. Ele diz assim no verso 18. Qualquer que deixa sua mulher e casa com outro, adultera. E aquele que casa com a repudiada pelo marido, adultera também. Então você vê... E em Marcos, ele fala, ó, o homem largou a mulher, casou com outro, está adultério. A mulher largou o homem, casou o outro, está com adultério. Agora ele vai falar com aquele que casa com a repudiada. Ele diz, esse também está em adultério. Ah, mas eu sou solteirinho, casei com ela com a repudiada. E Yeshua está dizendo, está em adultério também. Então, em Lucas, ele fecha todo o circuito. Amém? Então, você vê que Yeshua trata essa questão, ele não dá uma brecha. Louvado seja Deus. Porque ele se baseia na Torá, em Gênesis capítulo 2, verso 24, quando ele falou com os fariseus. E os fariseus, irmãos, saíram convencidos. Amém? Pararam a discussão, porque Torá pode rebater Torá. Louvado seja Deus. Amém? E você vai ver o apóstolo Paulo, meus irmãos, louvado seja o nome de Adonai. Vamos aqui em 1 Coríntios. Será que o apóstolo Paulo vai falar diferente, meus irmãos? Louvado seja Deus. O apóstolo Paulo... Ele ia fazendo, eu vou criar uma igreja e vou falar a minha doutrina. Não, o apóstolo Paulo vai falar a doutrina da Torá, a doutrina de Yeshua, meus irmãos. Amém? Paulo era um dos maiores defensores e pregadores da Torá. 1 Coríntios capítulo 7, meus irmãos, verso 10. Olha o que diz aqui. O apóstolo Paulo escrevendo aos Coríntios, amém? Na primeira carta aos Coríntios, capítulo 7, versículo 10, amém? E lembrando aos irmãos que nós estamos examinando a Parashá Kitetsê, o que Yeshua falou da Parashá Kitetsê em relação ao divórcio, ou seja, Yeshua não aceita nenhum tipo de divórcio, amém? Louvado seja Deus. O único caso é no caso do noivado, que o noivo pode devolver a noiva no caso dela trair, amém? Mas no casado não. E aqui nós estamos vendo em Mateus, em 1 Coríntios, capítulo 7, verso 10, será que o apóstolo Paulo disse, agora que Yeshua subiu, eu vou inventar a minha igreja, eu vou criar um mandamento novo? Será que o apóstolo Paulo fez isso, irmãos? Não. O apóstolo Paulo era defensor da Torá. Ele vai se pegar lá em Gênesis 2:24 e nas palavras de Yeshua. Está aqui 1 Coríntios, capítulo 7, verso 10. Paulo diz assim, todavia, aos casados, mando, não eu, mas o Eterno. Então, Paulo está dizendo, ó, isso que eu vou falar agora não sou eu não, é o Eterno. Amém? Que a mulher não se aparte do marido. Né? E o marido não se aparte da mulher, né? Os dois. Se, porém, se apartar, que fique sem casar, ou que se reconcilie com o marido, e que o marido não se separe da mulher, não deixe a mulher. Amém? Então, meus irmãos, você vê bem que o apóstolo Paulo, ele fala exatamente o que Yeshua falou, porque inclusive ele diz, ó, irmãos, não sou eu que falo não, é o Eterno. Por que Paulo fala isso, irmãos? Primeiro, Paulo está dizendo, eu não crio doutrina nenhuma, eu não crio mandamento nenhum, e não tem mandamento de homem na minha pregação. A pregação que eu prego é a pregação do Eterno. É a pregação da Torá em Gênesis 2:24. É a pregação de Yeshua HaMashiach. E a mesma coisa eu falo para os irmãos aqui. A pregação na igreja de Yeshua é a pregação da Torá e é a pregação das palavras de Yeshua HaMashiach. Porque eu não posso criar uma palavra contra Yeshua. Eu não teria condição de dormir um segundo sossegado
se eu inventasse um mandamento diferente daquilo que Yeshua botou. Amém? Porque eu estaria com o meu nome riscado do livro da vida, meus irmãos. Então, Yeshua, ele fala aqui claramente, e como servo de Deus, eu vou pregar aquilo que está dentro da palavra. É isso que Paulo está dizendo aqui. Todavia, aos casados, né, mando, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se aparte do marido, né? Que não se separe. Se, porém, se apartar, que fique sem casar. Paulo está dizendo, porque se casar de novo tem adultério. Ou que se reconcilie com o marido. E isso também serve para o marido, tanto é que ele diz, e que o marido não deixe a mulher, que não se separe da mulher. E ele fala isso para os casados. Louvado seja Deus. Então, querido, essa palavra, irmão, passa o céu e a terra que Yeshua veio, e ele citou a Torá em Gênesis 2:24, meus irmãos. E isso é que importa. Importa que nós estamos obedecendo a Torá e estamos obedecendo a interpretação do Mashiach, que é a Torá viva. Louvado seja Deus. É a Torá viva, é a palavra viva, meu amado. Amém? É a palavra de Adonai. E aqui, então, você observa, meus amados, louvado seja Deus, que nós estamos examinando aqui. Vamos aqui no livro de Romanos. Romanos, o apóstolo Paulo, ele vai falar também num capítulo 7, amém? É fácil você ó, como é que é? 1 Coríntios 7, Romanos 7, amém? Louvado seja Deus. Romanos, louvado seja Deus, capítulo 7, verso 2. Por quê? A mulher que está sujeita ao marido, enquanto ele viver, está-lhe ligada pela lei do marido. É a lei que, ou seja, a pessoa quando casa, né, meus irmãos, vai para o cartório, né, e vai ter ali a lei do casamento. É a lei civil que está dizendo aqui, meus irmãos. Amém? Que é a regra do casamento civil. Amém? Para o eterno, meus irmãos, o que vale é o casamento civil. É importante que as pessoas entendam isso. Amém? Não existe o casamento na igreja sem o casamento civil. Se a pessoa casar na igreja, ou na sinagoga, ou em qualquer lugar, sem o casamento do cartório, isso para o eterno não tem valor nenhum. O que interessa para o eterno é o casamento no civil. É isso que é importante, meus irmãos. Amém? Tá? Fulaninho, eu acho que eu estou aqui unido debaixo da bênção. Não tem nada disso não, irmão. O que vale para o eterno é isso. A Torá é uma constituição civil também, irmãos. A Torá é a lei, além de ser uma constituição espiritual, é uma constituição civil. Então, está dizendo aqui o apóstolo Paulo, a mulher está sujeita ao marido enquanto ele viver e está-lhe ligada pela lei civil, meus irmãos. Amém? Pela lei civil. Mas morto o marido, está livre da lei do marido. Amém? Olha só, de verso 3. De sorte que, vivendo o marido, será chamada adúltera se for de outro marido. Mas morto o marido, está livre da lei civil e assim não será adúltera se for de outro marido. É claro que se o cônjuge falecer e o outro cônjuge, né, irmão? Se quiser, né, irmão, ele pode ficar sozinho, né, em paz com Deus, amém? Mas ele também, se ele quiser casar com outro, ele pode, não estará em pecado, amém? Mas o Eterno aqui, o apóstolo Paulo, ele fala esses 2 versículos, citando claramente, meu irmão, minha irmã, a lei civil, amém? A lei do marido, amém? Porque, no caso, tanto o marido quanto a mulher estão presos, né? Preso no bom sentido, né, irmão? Preso assim, não pode romper o vínculo dado pela lei civil para o eterno. Ah, pastor, mas o homem permite o divórcio, mas o eterno não permite. Yeshua falou que não permite, né, irmão? Lá no céu, a regra que vai entrar no céu, meus irmãos, é aquela que está na Bíblia, amém? Não é aquela que o homem cria. Amém? O homem pode criar qualquer... O anticristo vai criar muita regra. E o que ficar na grande tribulação vai ter que obedecer à Bíblia para ser salvo. Então, não é a regra criada pelo homem. É a regra da Bíblia. A regra da Bíblia diz
que o que vale para o eterno é a lei civil, o casamento no cartório, amém? E ali a pessoa não pode separar-se e casar novamente. A pessoa vai ter... Agora, se no caso um dos cônjuges falecer, o outro pode ficar sozinho, amém? O apóstolo Paulo até, ele diz para a pessoa que não tem pecado, mas se quiser ficar sozinho, pode ficar. O apóstolo Paulo, ele diz assim, amém? Mas é isso que está aqui na palavra do Eterno, amém? E aqui na igreja de Yeshua, meus irmãos, nós vamos falar a palavra que Yeshua pregou, a palavra que está na Torá em Gênesis 2 e a palavra que o apóstolo Paulo pregou também, porque o que o apóstolo Paulo pregou é de acordo com o que Yeshua pregou, porque o Paulo, ele não criou uma igreja para ele, amém? Nem a igreja nossa de Yeshua é criada para o homem, nem pelo homem. Foi criada pelo Eterno para pregar a palavra do Eterno. Louvado seja Deus. Amém? Aqui o único objetivo da igreja de Yeshua é ser porta-voz da verdade, porta-voz da palavra de Deus. Amém? Do evangelho de Yeshua HaMashiach, da palavra que está na Bíblia, escrita nos mandamentos e nas palavras de Yeshua HaMashiach. Amém? Então, queridos, é uma paraxá maravilhosa, paraxá que tem de ser. Amém? Nós temos muitos ensinos, nós vimos o nosso Mashiach e Yeshua destrinchando os temas da paraxá, amém? Nós vimos aqui o apóstolo Paulo confirmando as palavras de Yeshua, amém? Porque o apóstolo Paulo, ele não pode criar um mandamento, amém? O mandamento já está criado, né? E aquele que vai arrebatar a igreja diz qual é que é a situação, como é que ele pensa. Então, nós temos que andar conforme diz a palavra de Deus. Então, queridos, que o Espírito Santo continue falando ao coração dos amados, amém? Lembrando sempre que a única voz que vai falar na igreja de Yeshua é do próprio Yeshua, amém? Essa que é a palavra. E ele pregava a Torá e as suas palavras. Amém? Que o Eterno abençoe a todos. Amém e amém. Amém?